O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, vigília de Pentecostes. O tema de hoje é a sede. Nós que estamos na expectativa do dia de Pentecostes, que é amanhã, com Maria e os outros apóstolos e as outras mulheres naquele cenáculo, nós também procuramos estar em guarda, vigiando e clamando pelo dom do Espírito Santo, pedindo o dom do Espírito Santo. E pedimos o dom do Espírito Santo porque temos sede, né? Não somente nós particularmente, mas as nossas famílias, a nossa comunidade, o nosso país e o mundo inteiro clama, pede, necessita da graça do Espírito Santo. Essa é a responsabilização que eu tentei dizer no início da missa, né? Precisamos ser nós aqueles que pedem, não somente aqueles que pedem, mas também aqueles que recebem e transbordam a graça do Espírito Santo, porque o nosso tempo precisa, clama, necessita. Todas as leituras de hoje nos levam a entender um pouco essa sede, não é? Vamos começar pela primeira leitura, que é do livro do Gênesis. Os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis não são exatamente capítulos históricos. Eles são o que nós podemos chamar de capítulos meta-históricos, porque a intenção não é tanto dizer o que aconteceu também, mas também a intenção desses 11 primeiros capítulos é dizer o que sempre acontece, uma constante na história humana, algo que a humanidade sempre tropeça. E ali também, nesses relatos, está como que a chave para nós não tropeçarmos e sairmos dessas armadilhas, né? Então, olhe só como começa a primeira leitura de hoje. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. Quando nós lemos o relato da Torre de Babel, parece que Deus estraga a festa. Parece que tudo estava tão certo no início, né? Todos tinham a mesma língua, todos usavam as mesmas palavras, e de repente Deus fica preocupado que os homens realizem os projetos que têm no coração. Então Deus dispersa as línguas, e por isso daí a origem de cada povo ter uma língua diferente, a origem bíblica disso, né? Pois bem, será que é realmente isso? Será que Deus está estragando a festa, dissolvendo a unidade entre os homens por uma espécie de competição ou de inveja? A impressão que dá quando a gente lê o texto é essa. Como eu dizia antes, esses 11 primeiros capítulos não falam de uma coisa que simplesmente aconteceu, mas falam de algo que acontece e se repete sem cessar na história da humanidade. Vamos ler de novo o primeiro versículo. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. Será que isso é de ontem ou é de hoje? Agora, com a inteligência artificial, que já não coloca mais limites entre os sites, entre as línguas e entre as culturas, será que nós não poderíamos começar hoje uma crônica com essa mesma frase?
Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. Olha que interessante, não é? Mais uma vez caímos ou estamos numa mesma esteira, né? Agora, qual é o problema da Torre de Babel? O problema é que a uniformidade não é sinônimo de unidade. E era exatamente isso que o Senhor estava prevendo. Apesar de todos aqueles homens e mulheres falarem a mesma língua e usarem as mesmas palavras, dentro do seu coração não havia unidade. E os projetos que eles estavam nutrindo não eram projetos que os levariam ao céu, a Deus e à verdadeira prosperidade. Pelo contrário, eram projetos gananciosos. Construamos uma torre que chegue até o céu. Esse propósito a gente poderia traduzir hoje por muitas coisas, não é? Uma empresa que domine o mundo inteiro. Uma técnica da qual todos sejam reféns. Hoje nós estamos vendo como uma guerra mexe com o mundo inteiro, porque nós somos reféns dos insumos e das coisas que são produzidas em uma região e que depois são transportadas para o mundo inteiro. Poderíamos dizer também, façamos um país que domine o mundo inteiro, construamos uma arma que coloque de joelhos o mundo inteiro. Esses são os projetos de um coração que não tem unidade, porque a única unidade possível entre nós é a unidade da verdade. Por isso o Espírito Santo, ele é Espírito da unidade, mas ele também é Espírito da verdade e Espírito do amor. Ele não tira essas palavras do vocabulário, todas elas são importantes e nenhuma pode faltar. E nossa humanidade só será una na unidade que Deus quer, quando cada homem e cada mulher dessa terra buscar apaixonadamente a verdade. Não os seus interesses pessoais, não aquilo que mais lhe interessa, não aquilo que mais lhe convém, mas uma verdade. A verdade que não olha só para si, mas olha para o bem do todo. Só aí nós encontraremos a unidade. Eu gosto muito desse versículo que agora vou citar, da carta de São Tiago. Não está na liturgia da palavra de hoje, mas na minha opinião descobre muito essa realidade de um coração dividido e das divisões entre nós. Se o problema fosse uma só língua para nós sermos unidos, hoje nós não teríamos guerras. Já não há barreiras. Os grandes líderes internacionais, quando conversam, se entendem. Não é um problema de idioma. Inclusive, muitas vezes falam uma mesma língua para se entenderem melhor. Mas não é aí que está a unidade. É no coração que procura a verdade. Diz o apóstolo Tiago: de onde vêm as guerras? Capítulo 4 de Tiago. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Nós podemos trocar a palavra pedido pela palavra desejo. Desejamos mal, ambicionamos mal e estabelecemos metas más, porque esbanjamos isso nos nossos próprios desejos. E continua o apóstolo São Tiago: ou julgais ser em vão o que a Escritura diz, com ciúme anela o Espírito que nos habita, mas Ele nos dá uma graça maior. O Espírito Santo, então, que é derramado em Pentecostes, é a solução para essa divisão interior. Deus que esparramou os povos, agora em Pentecostes, amanhã nós vamos ler esse relato, reúne esses povos, não em uma só língua. Isso é muito importante. O Espírito Santo nunca aboliu a diversidade, cada um na sua língua, mas todos se entendendo, cada um de uma nação, mas todos se amando,
Esse é o verdadeiro Pentecostes. Na diversidade nós precisamos nos encontrar. E só nos encontraremos quando nos amarmos, quando procurarmos a verdade. Por isso a criação inteira geme, não é? Vamos olhar em volta. Parece que nós vivemos num mundo onde todo mundo está de frente para a parede e de costas uns para os outros, pensando somente em si, nas suas coisas e se esquecendo da vontade de Deus. Como é difícil nós encontrarmos essa liberdade que só o Espírito Santo nos dá. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me procurou, né? E ela dizia, a verdade tinha acontecido o seguinte, eram 2 sócios, né? Só que infelizmente um sócio tinha passado a perna no outro, e tinha sido algo muito sério, hein? Mas sério mesmo. A vida financeira, a carreira desse outro, que era amigo de infância, praticamente estava derrubada. E foi esse que foi lesado, que veio conversar comigo. Acho que agora o contexto ajuda a entender a história. E ele se aproximou de mim e falou, padre, me contou toda a história e falou, mas eu sou católico, padre, e há muito tempo, e a minha vida hoje é para Deus. Eu quero perdoá-lo, e eu vou perdoá-lo, só que ninguém me compreende, padre. A minha esposa é contra o perdão. Todas as pessoas que conhecem o caso não admitem que eu o perdoe. Eu dizia para ele, né? Mas você tem toda a liberdade e o direito de perdoar. E agora continua a homilia. Essa é a liberdade que dá o Espírito Santo. Essa é a linguagem da verdade. É aí que nós vamos nos encontrar. Não é quando todo mundo for bonzinho. Não é quando todo mundo for igual. Mas é quando nós formos capazes de procurar a verdade e nos amarmos uns aos outros. É disso que o mundo tem sede. Diz a segunda leitura, toda a criação, até o tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Nós também gememos por essa falta de unidade. A solução não estava em que todos falassem a mesma língua e construíssem uma torre que chegasse até o céu. A solução está em que nós, sendo diferentes como somos, aprendamos a amar a verdade, a servir a verdade e a amar-nos uns aos outros. Disse Jesus no Evangelho, se alguém tem sede, eu diria mais, se alguém tem essa sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Nós precisamos ser esses alicerces. Nós precisamos ser essas bases. Queridos irmãos e irmãs, nós temos uma tradição belíssima. Olhem os santos e as santas da igreja, que alicerces maravilhosos de amor, de compreensão, que romperam os limites, que deixaram todos extasiados. Quantos não deveriam ter dito a uma Madre Teresa de Calcutá, mas ninguém faz o que você faz? Mas era o Espírito que a impulsionava. Quantos deveriam ter dito a São Francisco de Assis, mas ninguém nunca fez o que você está fazendo? Mas era o Espírito que a impulsionava. E esses homens e mulheres santos, santificados pelo Espírito Santo, são os alicerces da civilização do amor e da nova humanidade, da revelação dos filhos de Deus. E tudo isso é fruto de Pentecostes. Nós somos filhos e filhas de Pentecostes. E na medida em que nós nos afastamos dessa liberdade, perdemos a nossa identidade e ficamos tristes. Que triste que entre nós existam tantas divisões. Coisas de WhatsApp, coisas de internet. Gastamos o mínimo e nos dividimos. Meu Deus! Ou nós somos filhos e filhas de Pentecostes, ou nós nunca conseguiremos cumprir a missão que Deus nos deu
nessa terra, alicerces da civilização do amor. Esses dias aí apareceu um videozinho curto, eu sou fã dele, já citei ele várias vezes na homilia, né? Um videozinho curto do falecido Monsenhor Jonas Abib, né? Em que no meio da pregação ele dizia, né? Falando da canção nova, Imagino Eu, mas essa obra para existir precisa que alguém se sacrifique por ela. Ele levantava a mão no meio da homilia e dizia, eu me sacrifico. A juventude do Espírito, a liberdade do Espírito. Só assim nós poderemos viver a unidade e seremos filhos e filhas de Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,